Para então responder as questões sobre o CPC 02. Olha lá, questão de número 1. Felipe, a variação cambial correspondente ao ajuste do saldo em moeda nacional, ele está dizendo em dinheiro, a nova taxa de câmbio deverá ser lançada em resultado do exercício, ou seja, variação cambial passiva ou ativa, no grupo de despesas e receitas financeiras, no período posterior ao subsequente ao que surgiram. Vamos lá, pessoal. O item, ele está errado. E ele foi perfeito até a última vírgula. Por quê? Quando há uma variação cambial decorrente de uma nova taxa das disponibilidades, do saldo de caixa de moeda nacional, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ajustes por meio de variação cambial ativa ou passiva. Variação cambial passiva é uma despesa do tipo despesa financeira. Já a variação cambial ativa é uma receita do tipo receita financeira. Até aqui tudo bem. Porém, nós vamos ajustar com base na taxa de câmbio do período em que ocorreram os ajustes, ou se tiverem saldos a serem liquidados em períodos subsequentes, eu vou ter que utilizar a taxa de câmbio do período para ajustar daquele período e dos períodos subsequentes para ajustar os períodos subsequentes. Então, por isso que não é somente no período posterior, subsequente ao que surgirem. Isso daqui está de forma literal lá no nosso CPC 02. Item 29. Combinado? Item 29. Que, na verdade, essa despesa e receita, ela deve ser feita, olha lá, quando, Felipe? No tempo referente à operação. Se for no período referente à operação. Tranquilo? Questão 2. Com relação aos critérios de avaliação de ativos de companhias abertas, julgue o item a seguir. Ele diz, olha, Felipe, as disponibilidades em moeda estrangeira devem ter seus saldos contábeis convertidos para a moeda nacional com base na taxa de câmbio corrente na data do balanço. Beleza, porque é um item monetário. As variações cambiais resultantes dessa conversão devem ser registradas em conta de receita, caso haja valorização do real em relação à moeda estrangeira, ou em conta de despesa se houver desvalorização do real em relação à moeda estrangeira. Então vamos lá, pessoal, olha. O que é que ele está me dizendo? Se tiver valorização do real em relação à moeda estrangeira, quer dizer que a relação entre as duas moedas vai diminuir. Se antes eu tinha um dólar a R$5, agora eu vou ter um dólar a R$4. No caso das dívidas, isso é bom, aí eu teria receita. Mas no caso de valores a receber ou disponibilidades, isso é péssimo, porque eu vou receber um valor menor. Então eu não vou ter uma receita, eu vou ter uma despesa. Então aqui ocorreu uma inversão. Na verdade, o item está errado. Eu vou ter despesa quando ocorrer valorização do real em relação à moeda estrangeira, e eu vou ter receita quando ocorrer a desvalorização. Tranquilo? Aqui eu vou fazer um exemplo só para a gente ver, mas a ideia é que você responda no dia da prova sem necessidade aí de olhar esse exemplo. E cuidado, você tem que ver de quem é a valorização ou a desvalorização. Então, por exemplo, no caso 1, tá certo? Eu tinha um dólar, R$5. Aí o que foi que aconteceu? Houve valorização do real em relação à moeda estrangeira. Isso é bom. Então quer dizer que a relação diminuiu. Então o real agora é 4,80. Olha, eu tenho disponibilidades, pessoal. Se as minhas disponibilidades vão diminuir, na verdade eu vou ter uma despesa.
Na situação 2, o que é que a gente vai ter? Olha, eu tenho $1 a R$5. E aí ocorreu uma desvalorização do real em relação à moeda estrangeira. Ou seja, a moeda estrangeira agora, ela está valendo mais reais. Ela está valendo 5,50. Então vejam que nesse caso, a minha disponibilidade, quando eu converter da moeda estrangeira para a moeda nacional, vai aumentar, não vai diminuir. Então isso é bom. Eu vou ter receita. Tranquilo? Então, os lançamentos são nesse sentido. 3. Com base nos pronunciamentos do CPC e nos seus reflexos na elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, julgue o item a seguir. Empresas que possuem itens não monetários mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira devem realizar conversão monetária utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas em que o valor justo tiver sido mensurado e for evidenciado no balanço patrimonial em moeda funcional. Isso daqui a gente viu lá no nosso estudo teórico, assim como as questões anteriores. Na verdade, isso daqui está disciplinado lá no CPC 02, item 23. Aí lembra como foi que a gente estudou? Olha, só para a gente fazer uma revisão. Itens monetários, eu vou ajustar com base na taxa de câmbio da data do fechamento, da data das demonstrações contábeis. Itens não monetários, eu vou manter a taxa da data da transação. Já os itens não monetários avaliados a valor justo, aí esses não. Eu vou fazer a conversão utilizando o quê? As taxas de câmbio vigentes lá na data desse valor justo. Então o item está, ó, perfeito! Item certo. E nós estudamos isso lá no nosso estudo teórico. 4. Com a aplicação de critérios contábeis homogêneos, advindos das normas internacionais de contabilidade e dos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, as empresas e os contadores procuraram adequar-se ao novo arcabouço de padrões contábeis em relação ao registro e à mensuração dos eventos contábeis. A respeito desse assunto, julgue o item. Suponha que, para o reconhecimento do investimento societário no exterior, determinada investidora tenha recebido os dados constantes na tabela abaixo. Então, eu tenho um mês, outubro, novembro e dezembro, eu tenho a taxa média mensal, eu tenho as receitas, os custos e as despesas. Nesse caso, se o total dos tributos sobre o lucro contabilizado durante o período foi de $3.000, e se a investidora detém 90% do investimento societário no exterior, então, após as conversões necessárias, a investidora terá contabilizado uma receita de equivalência patrimonial superior a $28.000. É isso que nós vamos calcular. Tá certo? Olha, ao invés de a gente calcular mês a mês, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, primeiro, calcular aí uma taxa média. Ah, Felipe, quanto é que fica essa taxa média? Então vamos lá, passo a passo. Eu vou calcular a taxa média. Então eu vou pegar 1,90, 1,95 e 2. 1,90 mais 1,95 mais 2. E vou dividir por 3. Quando eu fizer isso, pessoal, observe que esse tem menos 0,5 e esse mais 0,5. Então aqui vai dar a média de 1,95. Pronto. Agora eu vou somar as receitas, os custos e as despesas. Quanto é que dá, Felipe? Olha, eu já posso somar aqui em dólar e ter o total de cada uma. Vejam, 0, 0, 5, aqui vai ficar 5, 5 e 8, 13, fica o 3 e vai 1, 1 mais 1, 2, com o 3 e 2, 5. Aqui ficou 0, 0, 5 mais 1, 6, 7 e 8, 15, fica o 5 e vai 1, 1 mais 1 vai dar 2. E aqui eu vou somar 0, 5, 8 e 2, 10, com 5, 15, fica o 5 e vai 1, 1 mais 2, 3, com 2, 5 e 3, 8. Pronto. Então eu tive
Receita de 53.500, custos de 25.600, despesas de 8.550. E aí agora eu vou achar o quê? Eu vou achar o lucro, que seria as receitas menos essas despesas. Então, segundo, eu vou achar o quê, Felipe? Olha, eu vou calcular aqui agora as minhas despesas lá no meu resultado. Então, eu vou pegar a despesa propriamente dita, 8.550 mais os custos de 25.600. Então, 25.600 mais 8.550 mais os tributos todos em dólares de 3.000. Tá todo mundo aqui em dólar. Lembra disso. Pronto. Então, quando eu somar isso daqui, vai dar 0, 5, 6 e 5, 11, fica 1 e vai 1. 1 e 5, 6, com 8, 14, com 3, 17. Fica o 7 e vai 1. 1 mais 2 vai dar 3. 37.150. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o meu lucro. Quanto é o meu lucro, Felipe? Eu vou pegar as minhas receitas de 53.500, que elas são maiores do que as minhas despesas, e vou diminuir aqui de 37.150. 0, aqui não dá para diminuir, fica 4, aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 1, 3. Aqui não dá para diminuir, corta, fica 4, aqui fica 13. 3 menos 7, 6. 4 menos 3, 1. Isso em dólares. 16.350. Pronto. Mas esse lucro aqui, Felipe, ele está em dólar. E para eu reconhecer a receita de equivalência patrimonial, eu tenho que converter esse valor para moeda nacional. Tá? Para a moeda nacional. Então, na hora de eu calcular o meu resultado de equivalência patrimonial, eu vou fazer o quê, pessoal? Olha, eu vou pegar 90% e multiplicar por 16.350, mais multiplicado por 1,95 para trazer esse lucro à moeda nacional. Tá bom? A moeda nacional. Pronto. Então, é isso que eu vou ter que fazer. Claro, pessoal, é que eu corto 0 com 0, né? Eu poderia cortar. E aí eu teria que fazer essa multiplicação. Eu não vou perder tempo com isso, pessoal. Nosso foco aqui é aprender a contabilizar. Matemática a gente já está bem avançado, eu subentendo que você saiba. Eu vou colocar logo o resultado, tá? Então, quando eu fizer esse cálculo aí, isso daí vai dar 28.694 em reais. R$ 28.694,25. Então, isso é superior a 28 mil. Item certo. Então, questão aí muito boa, né, para a gente reconhecer esse valor. Próxima. Considere que, em novembro de 2012, determinada empresa tenha comprado mercadoria do exterior pelo valor de 50 mil euros, com a paridade da moeda de 1 euro a 3 reais. Considere ainda que, no final do exercício, essa mercadoria continue em estoque e que a cotação do euro tenha sido igual a 2,80. Nessa situação, é correto afirmar que, no final do exercício, período em que foi realizado um lançamento, para registrar o efeito da variação cambial, o balanço patrimonial evidenciou o estoque da referida mercadoria no valor de 140 mil. E aí, o item ele está certo ou errado? Aqui, pessoal, tem pegadinha demais. É para você... Ah, Felipe, eu tenho que atualizar com base na data do balanço. Sim ou não? Não, porque esse item não é monetário. O item monetário, sim, bastava eu pegar o valor de 50 mil euros e multiplicar pela taxa de câmbio da data do balanço, porque eu quero no final do exercício. Mas como eu estou tratando de estoques, estoques ele é um item não monetário, eu mantenho a taxa da data da transação. Entenderam? Ah, Felipe,
Então quer dizer que o meu estoque ele vai estar registrado por quanto? 50 mil euros multiplicado por R$3. 3 vezes 5 vai dar 15. Isso daí é 150 mil reais e não 140 mil. Então o item ele está errado. Tranquilidade? Entenderam como é que faz? Vamos avançando. Questão 6. Lembrando, se fosse um item monetário, disponibilidades, valores a receber ou a pagar em caixa, aí eu teria que multiplicar por 2,80. Ó, não é difícil, hein? O difícil é lembrar disso, né? Aí o aluno, pô, Felipe, tá de brincadeira, né? Tá de brincanagem. Mistura de brincadeira com sacanagem, né? Porque eu tenho que lembrar de cada detalhe desse. Aí a revisão, né? É você anotar e lembrar, principalmente desse assunto, tá certo? Quando for ativo ou quando for passivo, quando eu tiver ali, né, a valorização, a desvalorização do real em relação ao dólar ou do dólar em relação ao real, tem que tomar cuidado. Tem que saber se o item é monetário ou não para fazer as atualizações e o ajuste acumulado de conversão, além das conversões. Questão 6. A companhia brasileira atua no mercado nacional e sua moeda funcional é o real. Em 30 de novembro de 2015, a companhia brasileira constitui a subsidiária Companhia Americana para atuar nos Estados Unidos. Integralizou 100% do capital social no valor de 100 mil dólares. Facilitou demais. A moeda funcional da Companhia Americana é o dólar. E em 31 de dezembro de 2015 apresentou o seguinte balanço patrimonial. Aí eu tenho aqui o balanço da Companhia Americana em dólares. As receitas e as despesas da Companhia Americana ocorreram de maneira uniforme no mês de dezembro e as informações sobre a taxa de câmbio são as seguintes. Ó, taxa de câmbio aqui mais antiga, histórica, taxa de câmbio de fechamento e a taxa média. Com base nessas informações, o saldo credor, ele já me disse que vai ser positivo, da conta ajuste acumulados de conversão apresentados no balanço patrimonial da Companhia Americana em 2015 foi em reais de quanto? Aí aqui, pessoal, eu já vou aplicar a fórmula direto, tá? A fórmula direta. Então, como é que eu vou fazer esse meu cálculo? Eu não preciso perder tanto tempo. Eu vou pegar, ó, ajuste acumulado de conversão, é só lembrar. Ah, Felipe, eu lembro o seguinte, eu lembro que eu vou pegar o PL final menos o PL inicial, que é o capital social, menos os lucros. Só que eu tenho que multiplicar pelo quê? Pela participação, e eu tenho que lembrar que eu vou ter que multiplicar pelas taxas para conversão. Então aqui, claro, é 100%, eu nem precisaria colocar, pessoal, mas eu vou colocar só para você lembrar e não esquecer dos demais. Aí eu vou pegar PL final, é quanto? Olha, o PL final é 140 mil dólares. Então eu vou pegar o PL, vou calcular por fora, tá, para já levar direto. O PL final, eu vou pegar 140 mil dólares e vou multiplicar pela taxa de fechamento, que é quanto? R$4. Então eu vou multiplicar por... Vou multiplicar por R$4. Eu coloco os 4 zeros. 4 vezes 4, 16, fica o 6, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Isso vai dar, ó, em reais, 560 mil. Pronto, aí eu já boto aqui, ó, 560 mil. Lembra lá da fórmula? Aí eu vou pegar menos... Menos quem, Felipe? Agora eu pego o PL inicial. Aí o PL inicial é quem, Felipe? É o capital social de 100 mil. E eu utilizo a taxa histórica. Ele me diz, ó, em 30 de novembro, a subsidiária constituiu, a Companhia Brasileira constituiu a subsidiária. O que ele quer dizer com isso? Que foi nesse momento, nessa data, que ele integralizou o capital. Então, essa 30 de novembro é a taxa histórica. Opa! Então, eu vou pegar 100 mil dólares e multiplicar por 3,80. Então, vezes 3,80. Pessoal, aqui eu corto o zero, multiplico por 38. Isso vai dar, em reais, 380 mil. Então, eu vou pegar menos 380 mil. E, por fim,
eu tenho que pegar o quê? O meu resultado. O meu resultado. Que ele foi de quanto? Olha, pessoal, ele disse que o lucro líquido aqui foi de 40 mil. Então, eu vou pegar 40 mil, que é o meu lucro. E nós vamos multiplicar pela taxa média. Lembra disso? Vezes 3,90. Olha aí. Vezes 3,90. Aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu pegar. Só fazendo aqui, né? Eu vou pegar 4 mil. É a mesma coisa que eu pegar 4 mil e multiplicar por 39. E aí, então, para eu encontrar, eu vou colocar 3 zeros e vou multiplicar 39 vezes 4. 4 vezes 9, 36, fica o 6, vai o 3. 4 vezes 3, 12 e 3, 15. Então, isso vai dar 156 mil reais. Aí eu diminuo 156 mil reais. É uma receita de bolo, pessoal. Todo número multiplicado por 100% vai dar 100%. Então, o ajuste acumulado de conversão vai ser quanto? Olha, 560 menos 380. Eu vou colocar 0. Aqui não dá para diminuir, fica 4. Aqui fica 16. 16 menos 8, 8. 4 menos 3, 1. Aí, menos 156. Não dá para diminuir, fica 7. Aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 7 menos 5, 2. Aí eu acrescento os 3 zeros. Então, em reais, o ajuste acumulado de conversão ele foi de 24 mil. Gabarito letra C. Tá bom? Gabarito letra C. Se você fizesse no outro método, tem que dar a mesma resposta. Na dificuldade, você soma ajuste acumulado de conversão, mais o capital social, PL inicial, mais o lucro, que é o resultado, é igual ao PL final. Ou seja, eu fazendo a conversão utilizando a taxa correta e multiplicando pelos 100%, é só colocar do outro lado. É simples assim. Não há segredo, é a soma de contas do PL, só que ao converter eu vou ter que transformar isso pelas taxas de câmbio. Ativos, passivos e PL final, taxa de fechamento. PL inicial, capital social, taxa histórica. E contas de resultado, receita e despesa, taxa média ou taxa da data das transações. Sexta questão, letra C. Sétima, em 10 de maio de 2016, a companhia brasileira realizou uma venda a prazo no valor total de 200 mil dólares. Sabendo que a taxa de câmbio em 10 de maio era de 3,50, em 30 de maio era de 3,30 e a taxa de câmbio média no mês de maio era de 2016 era 3,40, a companhia brasileira reconheceu no mês de maio uma receita de vendas no valor de quanto? Tá? E se vai ter receita ou despesa financeira. Olha, pessoal, regra é utilizar a taxa da data da transação. Então, vejam que lá no dia 10 de maio, a minha receita, ela vai ser reconhecida. Eu pegando o valor de 200 mil dólares e multiplicando pela taxa de câmbio em 10 de maio, que seria a taxa da data da transação, que aqui seria 3,50. Então, multiplicado por 3,50, isso daqui vai dar 700 mil reais. Pronto, então fica entre as letras A e D. E aí eu pergunto, Felipe, eu vou ter despesa financeira ou não? Aí, pessoal, o que é que acontece? Esse ajuste, apesar de ele falar a data do balanço, em tese todo mês é para a empresa já ir fazendo esse ajuste, para que eu possa saber a cada mês qual é a minha dívida convertida para a moeda funcional para naquela data do período, naquele data final. Então eu vou ter que fazer um ajuste aí entre 10 de maio e o dia 30 de maio. Por quê? Porque se você observar, ele diz que fez uma venda a prazo. Nesse momento aqui, claro, eu estou desconsiderando tributos e custos. Ele debitou clientes e creditou a receita de vendas no valor de 700 mil. Só que no final do mês, a dívida que ele tem com clientes, lá no dia 30 de maio, já mudou. Qual a dívida que eu vou ter com ele, Felipe? Olha, a dívida agora
vai ser $200.000, mais multiplicado pela taxa no dia 30, que é de, no dia 30 é de 3,30. Quando eu fizer isso, isso daqui vai dar 660 mil. Opa, a dívida diminuiu, Felipe. Eu não estou devendo mais 700 mil, estou devendo 660. Então isso é bom ou ruim? Desculpa. O meu valor a receber, desculpem, e às vezes confunde, tá? O meu valor a receber, ele diminuiu. Se foi bom ou ruim, foi péssimo. Você tinha a receber $200.000, mas dava 700 mil, agora só dá 660 mil reais. Então você teve em contrapartida a diminuição desse valor a receber, uma despesa financeira. Então o gabarito é letra E. O lançamento vai ser debita a variação cambial passiva, que é uma despesa financeira, e vai creditar clientes, diminuindo o saldo em 40 mil. Para que o meu saldo de clientes, que eu já tinha de 700 mil, depois de creditar 40 mil, ele fique em 660 mil. Sétima questão, letra E. Oitava. Essa questão, apesar de antiga, ela é muito boa, pessoal. A companhia Gama criou uma subsidiária integral no exterior e investido $500.000 americanos a título de integralização de capital, sendo que a cotação do dólar na época era de 1,50. Só ver aqui, pessoal. Calma aí. Tranquilo. Pronto. Já voltou ao normal aí. Tranquilidade. No final do exercício, essa subsidiária apresentou um lucro de $100.000 americanos, data em que a cotação do dólar havia aumentado para 1,60. A contabilização do ajuste, segundo o pronunciamento do CPC, deverá ser em reais de quanto? Ele colocou investimento no exterior e outros valores. Como é que nós vamos fazer aí essa contabilização? Tá? Eu vou ter o ajuste acumulado de conversão e eu vou ter a receita de equivalência patrimonial. Então vamos lá, pessoal. Como é que fica? De forma simples e rápida. Olha, a minha receita de equivalência patrimonial, porque eu tenho um investimento aí em uma controlada, que ele tem aí, ele não fala o percentual, pessoal, mas se ele disse, né? Subsidiária integral, é porque ele tem 100%. Olha, se ele tem 100%, ele controla, né? Ele controla. Então, quanto é que vai ser minha receita de equivalência patrimonial? Vai ser o percentual de participação vezes o resultado da investida, que foi $100.000 americanos. Só que eu tenho que converter para reais. Aí eu vou utilizar a taxa de câmbio da data da transação, que é o quê? 1,60. Então, vezes 1,60. Aqui eu ando uma vírgula, fica 10 mil. Então, isso daqui, pessoal, vezes 100% é 1. Isso daqui vai dar 160 mil. Facilita muito, porque a receita de equivalência patrimonial, ela tem o quê? Ela tem que creditar 160 mil, tá certo? No valor de 160 mil. Então, pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D e não pode ser a letra E. Então, só com isso eu já sei que o meu gabarito é a letra A, tá bom? É letra A. Pronto, eu creditei 160. Mas eu vou ter que converter também o ajuste de conversão ambiental, de conversão cambial, que é o ajuste acumulado de conversão. Fazendo o quê? Utilizando aquela fórmula. Mais uma vez 100%. E aí eu vou multiplicar por quem, Felipe? Eu vou pegar o PL final. Olha, pessoal, o que é que acontece? Tá? O que é que acontece? Quem é o meu PL inicial? Era 500 mil, mais lucro de 100. Então, vou calcular aqui só para a gente ver.
tá? Então eu pego o meu PL final. Eu vou ter 500 mil dólares mais 100 mil dólares, que isso vai dar 600 mil dólares. Como o PL final é taxa de fechamento, é 1,60, eu vou multiplicar por 1,60. Eu vou ter aqui em reais o valor de quanto? Aí eu vou ter o valor aí de 960 mil. Eu já levo aqui, ó, 960 mil. Depois eu tenho um PL inicial, que é quanto? Que é 500 mil dólares, a taxa histórica, que é de 1,50. Então, meu PL inicial, ele é 500 mil dólares vezes em reais 1,50. Que isso vai dar 750 mil. Então, menos 750 mil. E aí, depois eu tenho o quê? O lucro. Que como nós já vimos que não tem a taxa de média, eu vou utilizar a taxa aqui de fechamento, né? Nem tem a taxa da data da transação. Tá bom? Ah, ele falou que é no final do exercício. Então, essa taxa de fechamento é a mesma taxa da data da transação. Então, o meu resultado, que é um lucro, vai ser eu pegar 100 mil dólares e multiplicar por 1,60. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 160 mil. Então, menos 160 mil. Beleza? Então, meu ajuste acumulado de conversão vai ser 100% é 1, 960 menos 160, 800, menos 750, isso vai dar 50 mil positivo. Então, é conta do PL. Então, eu vou creditar receita de equivalência patrimonial 160 mil, vou creditar ajuste acumulado de conversão PL 50 mil, e aí a contrapartida é o que, Felipe? Olha, é eu aumentar o meu saldo de investimento no ativo no valor de 210 mil, que seria 50 mais 160. Tranquilo? Então, para você ter tudo o possível que pode cair na prova, tá na teoria e tá aqui nas questões. Eu quero o seu melhor! Eu quero a sua vitória! O quanto antes. Saiba disso, por isso que aqui eu me dedico diariamente para trazer o melhor e tudo mais simplificado. Aí depois é com você, ó. Força na peruca. Na tela. 9. Questão mais teórica, né, Felipe? Em relação à conversão dos resultados e da posição financeira da entidade, cuja moeda funcional não é a moeda de economia hiperinflacionária, tem que ser assim, para a moeda de apresentação, diferente, analise os seguintes procedimentos. Ele diz, com base no CPC 02, ele quer o que está correto. Item 1. Todas as variações cambiais resultantes devem ser reconhecidas em outros resultados abrangentes. Olha aí, pessoal. Ele está falando aí, claro, de conversão. Ele está falando aí de conversão. E aí lembra o seguinte, tá? Na hora de eu fazer a conversão, o que é que eu vou ter que fazer? Essas variações cambiais decorrentes dessas conversões, eu vou gerar aí o quê? Eu vou gerar aí um ajuste acumulado de conversão, que é uma conta do patrimônio líquido dentro de outros resultados abrangentes. Olha que coisa boa! Olha aí que coisa maravilhosa! Beleza, pessoal? Coisa maravilhosa. Tranquilo? Então isso daí, inclusive, está lá no CPC 02, item 39. Isso daqui vai ser o ajuste acumulado de conversão. Então, item 1 correto. Olha, eu já elimino essas daqui, né? Porque esse 1 já está correto. 2. Ativos e passivos para cada balanço patrimonial apresentado devem ser convertidos utilizando-se as taxas de câmbio vigentes. Olha, pessoal, fácil demais. Nós estudamos demais, neném. Presta atenção. Ativos e passivos IPL final é a data o quê? A data de fechamento. Então, item 2 está errado.
eu já elimino aqui, o gabarito só pode ser a letra A. E 3, as receitas e as despesas para cada demonstração do resultado apresentada, incluindo as demonstrações comparativas, devem ser convertidas pela taxa de fechamento? Jamais. Ele fala na taxa da data da transação, mas diz depois que eu posso utilizar a taxa média. Beleza? Tranquilo? Então, o item 3 também está errado. Não esquece. Ativos passivos e PL final, fechamento. PL inicial, histórica. Receitas e despesas, taxa média ou taxa da data da transação. Para a gente finalizar com chave de ouro, quando a moeda de apresentação das demonstrações contábeis difere da moeda funcional, os resultados e a posição financeira da entidade, cuja moeda funcional não é moeda de economia hiperinflacionária, devem ser convertidos para a moeda de apresentação diferente em cada demonstração apresentada, adotando-se os seguintes procedimentos. Pessoal, questão da FGV em 2 anos diferentes e que vão abordar o mesmo item aí, claro. Aqui só é o 39, aqui eu vou abordar os itens do CPC 02, itens 38 e 39. Letra A. Os ativos e passivos devem ser convertidos pelas taxas de câmbio vigentes nas datas de ocorrência das transações? Não, pessoal. Na verdade, aqui ele inverteu os itens, né? Ele inverteu, ok? Ativos e passivos é taxa de fechamento e as receitas e despesas que é a taxa da data das transações. Letra A, errado. B. Os ativos e passivos devem ser convertidos pela taxa de fechamento da data do respectivo balanço e as receitas e despesas pela taxa de câmbio vigente nas datas de ocorrência das transações. Perfeito. Gabarito aqui é letra B. Lembrando que a norma lá fala que é taxa da data da transação de resultado, mas pode, como alternativa, ter a taxa média nas questões de ajuste acumulado de conversão. Geralmente ele utiliza aí essa taxa média. Combinado? Essa taxa média aí que ele vai fazer. Tranquilo, Felipe. Perfeito demais. Pronto. Opa. Só voltar aqui. Só um instante, na hora que estava terminando aqui. Calma, calma, calma. Eu tô pedindo calma, vai dar certo. Pronto. Vamos ver aqui os erros das demais alternativas pra gente, tá? Pronto. O que é que eu vou ter aqui, Felipe? Olha, C. Os ativos, os passivos, as receitas e despesas devem ser convertidos utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas de ocorrência das transações. Ativos e passivos não. D. Ele fala taxa de fechamento. É ativos e passivos. E ele fala taxa média. Seria receitas e despesas. Esse outro não. Então, confirmamos aí o gabarito da 10, letra B. Aquele resuminho show de bola! Fechou, Felipe! Felipe, show de bola! Só o Midibuiado respondi aí essas questões para vocês. Tá bom? E assim nós concluímos a nossa aula. Deixa a sua avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Pode ter certeza. E nessa preparação terão obstáculos. Nessa preparação, às vezes vai ser cansativo. Muitas vezes você está pensando, pô, o Felipe está lendo o meu pensamento. Não, porque isso acontecia comigo também. Então, mesmo nos momentos ruins e de cansaço, dê o seu melhor. Às vezes a motivação, ela vem depois. E aí, o sucesso é certo depois de um tempo, pode ter certeza. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição sempre. Se precisar, eu vou na sua casa ensinar. Pode ter certeza. Que Deus abençoe você, seus estudos, sua família, tudo de bom. Um forte abraço e sucesso!